Tu és o sinete da perfeição. Perfeito eras nos teus caminhos. Pudemos ver, à luz das linhas da revelação, que Lúcifer, em sua natureza original, como um ser criado por Deus, um ente angelical inteligente, nada tinha intrinsecamente em sua natureza, no estágio inicial de sua existência, algo que correspondesse ao pecado, à iniquidade, ao mal, originalmente. Visto que, até então, o pecado, o mal, a iniquidade não existia no universo. E que Deus o havia criado, como Deus cria todas as coisas, um ser bom, um ser sábio, um ser perfeito, um ser justo, puro, sem mácula, incorrupto, sem qualquer contaminação, de qualquer ordem ou em algum grau. E se o mal surge a partir dele, teríamos que procurar em uma outra direção, em um segmento diferente daquele que, porventura, tivesse alguma relação, alguma ligação com a natureza desse ser angelical, ou mesmo algum vínculo com o seu estado, com a sua condição original como criatura de Deus. Assim, para uma das respostas em grande e boa medida satisfatória para esse misterioso assunto que causa embaraço e perplexidade a tantos e por tão longo tempo, precisaremos investigar a questão e todas as coisas nela implicadas no âmbito da ontologia, ou na dimensão da análise ontológica, como queira. E o que significa isto? Ontologia é a disciplina teológica, filosófica, que se ocupa com a análise investigativa do ser enquanto ser. É muito semelhante à metafísica, porém ela é muito mais abrangente e mais objetiva que a metafísica. A análise ontológica, ela ocupa-se em considerar o ser em si mesmo e as características mais abrangentes e essenciais que o determinam e que lhes são próprias. Vamos iniciar essa nossa análise ontológica partindo da natureza de Deus, do ser de Deus, buscando compreender o melhor que possível o modo de ser de Deus em sua essência, em sua natureza essencial, para logo em seguida partirmos para uma mesma análise com respeito aos entes inteligentes criados por Deus. Quanto a isso, convém iniciarmos considerando a questão dos atributos de Deus. Há em Deus atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que isso quer dizer? Significa que há em Deus atributos que ele comunica às suas criaturas e que ele as constitui com tais atributos. Há, porém, atributos em Deus que são incomunicáveis, que pertencem a Ele mesmo, e só a Ele mesmo, portanto, próprio de sua deidade, exclusivamente de sua deidade. Para que isso fique um pouco mais claro, vou apresentar alguns atributos que são incomunicáveis em Deus, como, por exemplo, sua autoexistência, e como tal, a causa e a fonte de toda a vida e existência. A esse atributo damos o nome de aceidade. Outro exemplo é a eternidade de Deus. A eternidade de Deus é um atributo incomunicável. A sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, esses são atributos incomunicáveis em Deus. A sua imutabilidade é um outro exemplo, a sua infinitude e a sua soberania absoluta. Esses também são atributos incomunicáveis em Deus.
Esses atributos pertencem à divindade somente e a mais ninguém. E nem poderia ser de outro modo. Por outro lado, temos em Deus atributos comunicáveis, que ele compartilha com as suas criaturas. Um exemplo desse tipo de atributo é o amor, outro é a bondade, outro é a misericórdia, outro é a sabedoria, outro a justiça, a santidade, a liberdade, a identidade pessoal singular e assim por diante. Acontece que mesmo esses atributos que Deus comunica às suas criaturas, por causa justamente de suas condições naturais, que é caracterizada pela finitude, esses atributos pertencem a elas de um modo finito, de um modo limitado, e de certa maneira incompleto e imperfeito, dando a elas uma oportunidade muito especial de ir desenvolvendo esses atributos passo a passo, gradativamente, numa dinâmica perpétua e infindável, em direção à infinitude de Deus. E tudo isso é muito importante ser destacado aqui para que a gente dê seguimento, às nossas reflexões acerca do assunto que nós nos propomos a analisar. Quando trata-se de observar qualquer atributo em Deus, nós precisamos considerar que qualquer atributo em Deus existe em Deus de modo infinito e imutável, e de modo pleno, perfeito e em grau absoluto. E isso de modo nenhum acontece com qualquer criatura. É super importante tornar notório que em todos os seres criados com inteligência e liberdade há um processo de desenvolvimento, completação e aperfeiçoamento ontológico. Isto é, os mesmos deverão passar por um processo de transformação necessária. E isso deve se dar no âmago essencial de seus seres. E esse processo os aguarda por todo o interminável período de suas existências. Contudo, devemos levar em conta que Deus de modo nenhum as tenha criado imperfeitas, incompletas, deficientes em algum grau ou em alguma medida. Muito pelo contrário. Deus as criou perfeitas, completas, suficientemente desenvolvidas. Porém, Ele as criou na medida de suas condições naturais, caracterizadas por sua finitude e limitações. Nesse sentido, elas precisam avançar no desenvolvimento, completação e aperfeiçoamento de suas existências. Lembre-se que só Deus possui seus atributos, quer os comunicáveis, quer os incomunicáveis, de modo infinito, imutável, pleno, perfeito e absoluto. Bem, com essas noções em mente, vamos avançar então para o próximo passo.